Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Mundo Interno, nosso 10º episódio. Eu sou André Vieira, especialista em mente e comportamento humano. Eu sou Fábio Bogo, psicólogo, filósofo e professor. E hoje vou aproveitar então o gancho para apresentar a nossa convidada, que é a convidada mais especial da minha vida, minha companheira de todas as horas, minha esposa Aline Mello, para falar aqui com a gente no mês das mães. Você que é uma doula, eu te conheço, o André também te conhece, mas muitos dos nossos ouvintes não te conhecem. Então quem é você? Olá a todos, eu sou a Aline Mello, sou doula, sou terapeuta integrativa feminina, atuo há 11 anos ajudando, apoiando as mulheres nos seus desafios de todas as fases e faces. E estou aqui hoje porque, primeiro, sou a tiete, desse podcast, como companheira do Fábio, gosto muito do trabalho do André e do Fábio aqui. Sou mãe, sou mulher, acompanho outras mães nesse poderoso, grandioso, transformador desafio, que é materno, e estou muito feliz de poder dialogar aqui com o público de vocês e conversar um pouquinho mais, refletirmos juntos, sobre esse mundo materno. A Aline também tem um podcast sobre isso, né? Estamos fazendo aqui um crossover também, né? Eu tenho, por favor, conheçam o Feminino Livre no Spotify e aqui no Instagram, Aline Mello Terapeuta, @AlineMelloTerapeuta. Por favor, vamos nos conectar aí, mulherada. O meu público é predominantemente mulheres, a minha linguagem é voltada para elas, Então, mulherada que estiver por aqui, bora conhecer. E vou convidar a mulherada de lá para conhecer também o trabalho de vocês. Cadê? Eu já fico tietando e convidando, Isso a gente tem em comum, porque pelas estatísticas que a gente vê, o nosso público, a maior parte do nosso público também é feminino, né? A maioria é mulheres. Provavelmente todo que tu contou para cá. As mulheres estão encabeçando o autoconhecimento aí, estão convidando cada vez mais homens também, mas no consultório, quando a gente atende, sempre o público predominantemente feminino. Eu mesmo, que sou um terapeuta homem, os homens que vêm para, procurando atendimento, muitos deles nunca chegou ao meu contato. Não, minha esposa viu no Google, ou minha esposa pediu uma recomendação. Uma amiga. Uma amiga. Os homens que procuram ajuda, eles são muitas vezes, com frequência, encaminhados por mulheres, Então, elas estão anos-luz à nossa frente aí nessa história de olhar. A gente olha para todos os lados, menos para nós mesmos, Mas vamos lá, vamos conversar. Então, eu vou puxar a primeira pergunta, então, com a tua permissão, do nosso host, porque a Aline é uma doula. E essa é uma profissão que eu, antes de ter uma doula morando na minha casa, eu não conhecia, E eu tenho certeza que é uma profissão que tem se tornado cada vez mais conhecida. Ao longo dessa última década, tem se tornado mais conhecida, pelo menos. Mas, ainda assim, a gente sente que é necessário um esclarecimento, uma divulgação maior do trabalho bonito e importantíssimo que a doula faz. Então, Aline, o que é uma doula? A doula, ela vem fazer aí uma ponte, de resgate dos saberes femininos para as mulheres, para o contexto familiar, porque ao longo do tempo, nessa estrutura social machista que, inclusive, distancia os homens de buscarem autoconhecimento, de pensarem e refletirem sobre as suas emoções, como nós acabamos de dizer, ao longo do tempo, as mulheres foram perdendo a sabedoria sobre o processo do nascer. Então, nós nos distanciamos fisicamente, passamos a morar distantes um do outro, nos individualizamos, houveram ganhos com isso, mas para o nascimento foi se perdendo o contato das mulheres com outras mulheres que já tinham parido, como é que esse processo se dá. E com a passagem também do parto de uma estrutura domiciliar para uma estrutura hospitalar, a partir das grandes cidades, se ganhou na questão, naquele momento, da passagem do campo para a cidade, na questão de saúde, com a diminuição da mortalidade materno-infantil, mas ao longo do tempo foi se centrando cada vez mais no nascimento num cenário tecnicista, onde a mulher perde protagonismo, onde esse protagonismo vai para a ciência, para a figura do médico,
parto, né? Então, a doula, ela vai, durante a gestação, ajudar as famílias, através da educação perinatal, a compreenderem, né? Relembrarem, entenderem como é que o parto se processa, a importância, né, do contato dessa mulher com as suas emoções, com o seu autoconhecimento, com o seu prazer, com o seu corpo, porque tudo isso vai ser essencial para o trabalho de parto. Nós vamos atuar também no trabalho de parto em si. Isso também vai depender muito da atuação de cada doula, né? Tem doula que só faz educação perinatal, tem doula que só está presente no trabalho de parto, ajudando a mulher a que ela desenvolva fase a fase com confiança, né? Trazendo o seu filho ao mundo. Vai ter doula que vai trabalhar no pós-parto, com a amamentação, com a adaptação da família, essa novidade do nascimento, o puerpério, né, que a gente chama, a esterogestação. Então, cada doula vai atuar, dependendo da sua especialidade, de uma forma em cada uma dessas fases. No Brasil, nos últimos 10 anos, a mulher tem tido acesso ao que a gente chama de humanização, que é esse resgate de saberes da mulher como protagonista e todas as outras pessoas como auxiliares do parto, auxiliares dessa mulher. Então, se há 10 anos atrás, quando eu tive meu primeiro parto, eu não sabia dessa existência, hoje já mudou bastante, mas ainda assim é muito restrito, porque a doula ainda é uma contratação particular, né? Ela já tem alguns hospitais públicos, como em Minas Gerais, um hospital público em Minas Gerais, um em São Paulo, que tem o serviço da doula de forma gratuita no hospital, mas isso ainda é voluntário, ainda não é um projeto de saúde, né, que estenda esse benefício para mais mulheres, então ainda assim é muito desconhecido. Mas tem doulas de outras formas também, eu falo sempre que a doula atua tanto na chegada quanto nas partidas. Existem doulas também de morte, doulas que vão atuar com as famílias que estão se despedindo de pessoas que já foi declarada uma morte, né, que está em movimento. Então, as doulas, elas vão fazer os resgates de saberes das chegadas e das partidas, ajudar as pessoas a se conectarem de volta, né, com essa sabedoria para viver essas experiências tão intensas, transformadoras e desafiadoras de uma forma mais confiante, de uma forma mais apaziguada e disponível. Eu percebo que, às vezes, a Aline recebe um contato de uma gestante que está há pouco tempo, né, da sua data prevista para parto, né, já em estado avançado da gestação, e eu não sei como tu te sente, ou como tu, né, pensa a respeito disso, né, Aline? Parece mais vantajoso, parece oportunizar um trabalho mais completo quando a doula está acompanhando todo aquele processo, né, que é de gestação do bebê, mas que também é de gestação do pai e da mãe, daquele núcleo familiar, da reestruturação daquele seio familiar para receber uma nova vida, para se tornar um ninho, né, de onde uma vida nova vai surgir. E, assim, talvez este momento preparatório seja mais rico de oportunidades de crescimento do que um vínculo com a doula que começa assim já na hora do parto. Não, eu quero que a mulher esteja lá comigo, quero ter uma doula ao meu lado na hora do parto, né? E aí um contrato que se estabelece semanas antes, né, Aline? Com certeza, para as doulas de parto, a presença no trabalho de parto somente faz alguma diferença, né? Mas se a gente compreende, entende que o parto se processa como a mulher sendo o único canal de chegada de uma vida no mundo e que ela foi perdendo a autonomia pelo seu próprio corpo, a autonomia das suas emoções, a autonomia da sua voz no mundo, né? Dentro da estrutura. A gente tem um problema estrutural social, né? A estrutura machista, ela coloca a mulher como dependente de pessoas no mundo, né? Então, você tem, nas últimas décadas, uma transformação desse olhar, mas ainda assim se carrega uma série de crenças, uma série de hábitos, de valores, em que a mulher não confia no processo do parir, né? Então, como a gente estava falando, quando o parto se torna mecanicista e o médico protagonista, a mulher duvida. Ela pergunta para alguém que está fora como é que se processa e o que ela tem que fazer.
E o nascimento, ele é o contrário disso. O nascimento, ele precisa da mulher consciente do seu lugar de prazeres, de sensações, porque quando a mulher está sentindo um desconforto, ela precisa entender esse desconforto, fazer movimentos de conforto. Então, a mulher tem que estar muito atenta ao seu sentir, tem que validar a sua intuição para validar esse sentir. Tem que validar a sua voz de eu vou me movimentar assim porque assim faz sentido para mim, para o meu bebê e para esse processo de nascimento. A mulher precisa tirar de dentro de si algumas crenças que foram construídas pelo cinema, pelas novelas, pela TV, pelas conversas de que é perigoso parir. Isso é um processo que muitas vezes é longo. Não é um dia conversando com a doula que no outro dia você, desconstrói essas crenças. Então eu digo sempre que assim que a mulher, na verdade, intenciona ter filhos, a gente pode conversar sobre tudo isso, sobre todo esse universo de resgate de si mesma. Eu, como terapeuta integrativa, na verdade, proponho a todas as mulheres, independente de serem mães ou não, esse resgate, dessa autonomia, porque a gente entra no mundo feminino já com um ginecologista dizendo tudo sobre nós e a gente passa a entender que alguém sabe mais de nós do que nós mesmos, E não é assim. Na verdade, na vida, para parir, para nos cuidar, a autonomia é essencial. Então, a doula ela vai fazer essa ajuda de resgatar e de desconstruir crenças para que a mulher tenha a segura confiança do seu parto. Quando tu fala desse resgate, Aline, me abre a oportunidade para a gente refletir sobre uma questão que eu estava querendo te propor, sobre a mãe do século XXI, a gente tentando conversar sobre este assunto, esse tema do maternar, não só em tempos de pandemia, que tem um desafio à parte, mas sobre essa questão do maternar no século XXI, Então, assim, com algumas características que constroem o sujeito desse século, Aquela adolescência que vai dos 10 aos 30 anos, em que é um modo muito diferente de se dizer independente do que nos anos 70, do que nos anos 80. A independência hoje significa outra coisa, Porque um sujeito de uma mulher de 20 e tantos, muitas vezes ainda está, vivendo uma juventude, uma adolescência tardia, com a relação à informação, porque com acesso à internet, a informação está toda disponível, mas o jeito como a gente processa foi um assunto que a gente já conversou em temas anteriores também, É um jeito muito específico, é mediado por uma série de saberes, e dispositivos ali de organização do saber. Então, assim, essa mãe de celular na mão, 20 e tantos anos, o que precisa ser resgatado nela em 2021? Sabe? O que as mães precisam redescobrir? Nossa! Essa é a pergunta para uma vida toda. Eu, Aline, só posso falar do meu ponto de vista, porque cada mulher vai ter um contexto que ela entende que é importante e especial, Então, eu, Aline, descobri, e é assim que eu trabalho, que a gente está hoje numa oportunidade, o primeiro momento da história em que a gente tem acesso a todos os tipos de informação. Nós temos oportunidade, então a gente tem acesso, a gente tem vontade, desejo, a gente quer, a gente tem tempo para isso. E nós temos dinheiro, porque nem sempre tempo é dinheiro, mas enfim, nós temos dinheiro também para nos assegurar que a gente pode sentar nossa bundinha, ouvir um podcast, pode ler um site, pode ler um livro, coisa que os nossos ancestrais estavam preocupados ali com a sobrevivência, Então, eu acho que hoje, no século XXI, a mãe, ela tem uma grandiosa oportunidade de autoconhecimento, de crescimento, de transformação, a partir desse acesso, a partir desse lugar hoje que nós temos tempo e oportunidade de construir situações mais amorosas para nós, Então, eu entendo que hoje a autonomia,
de emoções, a autonomia de compreender a sua mente, compreender a sua alma, ela vai tornando as atitudes mais amorosas consigo e vai permitindo que a gente construa realidades, relações, profissões, todo o resto, né, a partir de uma estrutura interna organizada, como vocês convidam aqui, o mundo interno organizado, todo o resto funciona muito melhor, né? Então, eu acho que o convite hoje é construir um mundo interno seguro, confortável, compreendido, né? Ou em caminho de, né? Ou entender, compreender que essa é uma jornada, que essa vida é uma jornada de todo o tempo se olhar, se rever, estar em contato com o mundo interno, que assim o mundo externo fica melhor. Então, a mãe hoje, que caminha com essa compreensão, ela não se vê mais como uma heroína, como uma super, ela se vê como um sujeito em construção diário, que vai errar, que vai acertar. Isso é extremamente importante para a maternidade não ser cheia de pesos, cheia de regras, cheia de culpas, que foi a experiência, a vivência das nossas ancestrais, né? Deixa eu te perguntar. Muitas meninas, mulheres, durante esse processo de gravidez, talvez por desinformação, talvez por, não sei, por algum motivo, muitas têm optado, é um processo que é um fenômeno que vem crescendo, elas têm optado pelo parto cirúrgico, a cesariana. Existem vantagens e desvantagens, tem uma discussão sobre isso, mas o teu trabalho direciona um pouco elas para o parto humanizado, né? Por conta do desconhecimento, como a gente falou, né? Por conta das crenças, por conta do capitalismo, que foi, né, cada vez mais incutindo na cabeça das pessoas de que se você tem um especialista, tudo fica favorável, que o parto é perigoso, as novelas, enfim, tudo diz, né? O parto é perigoso, o parto é perigoso. A gente teve, ao mesmo tempo que um avanço no pré-natal, de conseguir, né, prever, antever e cuidar de alguns problemas, mas a maior parte, gente, mais de 80% das gestações, elas são seguras e tranquilas, né? Tanto que no SUS, você não faz a quantidade de exames que o médico pede no particular, né? O SUS, ele trabalha com a mãe tá bem, o bebê tá bem, tá tudo certo. E o sistema SUS para nascimentos é o que sai na frente com, uma grande porcentagem de nascimentos saudáveis e bons para mulheres, né? Mas então, a sociedade capitalista cria produtos, o produto parto, ele foi sendo diminuído, ele foi sendo rebaixado, ele foi sendo estruturado para horror. E aí as mulheres, para fugir do horror, optam por uma cirurgia, mas porque elas não sabem, elas não conhecem, elas não sabem os benefícios de um nascimento, caso elas tenham tido um parto, uma gestação tranquila. E elas não sabem, inclusive, que o parto não precisa ser desesperador e trevoso quando ela está de posse de si mesma, da sua autonomia, quando ela está apoiada, incentivada e verdadeiramente apoiada pela sua equipe, sabendo que ela é capaz, sim, de trazer o filho dela ao mundo. Então, assim, quando a mulher está de posse dessa compreensão, quando ela diminuiu aí as barreiras das crenças, quando ela entendeu cada fase do trabalho de parto e o papel dela, ela percebe o grandioso que ela tem no processo do nascimento e quantos benefícios ela e o bebê podem ter por viverem essa grande experiência juntos, né? Eu sempre digo assim, tudo bem, né? Se no final das contas um parto se transformar numa cesariana, no sentido de que bom que a medicina está aí para garantir e assegurar que são raros os casos em que o bebê ou a mãe morre. Mas, porém, entretanto, todavia, ainda não está tão disponível no consultório, no hospital, a grandiosidade dos benefícios da mulher entrar em trabalho de parto, dela pelo menos permitir, né, esse processo acontecer, os hormônios que vão estar, né, nesse movimento, a importância do bebê empurrar para nascer, enfim, e as consequências disso durante todo o desenvolvimento emocional, motor, neurológico da criança, né? Então, as mulheres que optam pela cesariana, elas não foram informadas, elas não tiveram acesso aos benefícios de entrar no trabalho de parto e o quanto ela pode sim ser protagonista sem sofrimento.
vai ter dor, mas a dor ela não é a única sensação presente no trabalho de parto. Tanto que várias mulheres desfrutam, né? Eu falo sempre que a contração ela é 50 segundos. O prazer de cada um dos hormônios presentes no parto são 3 minutos. Então, imaginem, 10 minutos a mulher sentiu lá, geralmente 3 contrações, foram 3 minutos de dor e foram 7 de prazer. Esse é o tal do parto orgástico? Orgásmico, né? Orgásmico. Esse é o parto orgásmico, quando você tem foco no prazer que o parto traz e não na dor. A dor é um pedacinho do parto. Todo o resto é muito prazeroso. Então, se a gente não informa isso para a mulher, ela não tem a oportunidade de escolher, né? Então, acaba escolhendo uma cesariana porque a gente não tem formação, não tem equipes, não tem um contexto que realmente favoreça essa visão humanizada do parto. Mas por que, se o parto natural é praticado há milênios, ele é mais barato e ele tem todas essas vantagens que são conhecidas, não é como se fosse um mistério, né? Ou toda essa série de benefícios que tu relatou, né, Aline, do parto vaginal, do parto normal, por que a indústria medicalizante empurra a história da cesariana? O que justifica, sabe, essa levantar a bandeira da cesariana como primeira opção? O que tu acha que está por trás desta decisão de política pública específica? O sistema de produção industrial que é levado para todas as esferas da vida, né? Então, um trabalho de parto normal, ele tem seu tempo para acontecer, não é o tempo do relógio, não é o tempo de bater o cartão. E os hospitais, eles trabalham com o tempo de bater cartão. O médico está lá, ele tem um tempo para estar lá, a enfermeira está lá. É uma enfermeira para 7 mães, para 7 mulheres, com 2 ou 3 técnicas de enfermagem. Então, o hospital, hoje, né, público de Joinville, atende Joinville e região. Nós temos mais aqui na nossa cidade, né, mais outras 2 maternidades e ainda assim tudo cheio, né? Então, essa falta, né, de proporcionar segurança, saúde para a população faz com que o parto também tenha entrado no processo de produção, onde tudo tem que ser rápido. E o parto não é rápido. Cada mulher tem um tempo, cada bebê tem um tempo. Existem 5 passos durante o trabalho de parto. Esses 5 passos eles não acontecem como está lá na teoria, 1 centímetro por hora. Não é isso. A mulher não dilata 1 centímetro por hora. Ela vai no tempo dela. E aí isso pode durar 6 horas, pode durar 10 horas, pode durar 18 horas. E não tem estrutura para garantir esse tempo, que é o tempo da vida. A gente está no tempo da produção. Qual é a complicação principal, né? A disponibilidade do médico, né? Então, se você vai fazer um parto normal, você pode escolher, dentro da humanização, não é só o parto hospitalar. Você pode escolher para um parto hospitalar, um parto domiciliar. Dentro da lei, a mulher tem o direito de escolher onde ela quer parir. Olha só que bacana. A lei diz, confia tanto no parto, sabe que a mulher é capaz de parir sozinha, inclusive, garante que a mulher pode ter esse parto onde ela quiser, onde ela escolher, com a equipe que ela escolher. Então, dentro dessa escolha da mulher para o hospital, o médico, ele pode ser o médico do plantão, ou ele pode ser um médico contratado pela mulher com a sua disponibilidade. Então, existe aí uma grande dificuldade de quem segue a agenda, de quem está ali no horário, do que bate cartão, ficar disponível, e geralmente os nascimentos acontecem mais de madrugada, nas horas mais imprevistas. A data prevista, a gente costuma chamar de data imprevista, porque não é uma lógica, né, dentro do que a gente quer que tenha lógica e controle. Então, os bons médicos que incentivam o parto normal, eles, quando estão com a agenda disponível, se comprometem com qualquer dia e qualquer horário. Quando não, mas continuam sendo bons, eles dizem, mas vai tranquila, que sua gestação tá boa, vai no plantão, porque tem tudo pra dar certo, tá tudo certo com você. Eu não posso porque me pagam pouco, isso é outra coisa, tá? Os planos de saúde, eles pagam bem menos para um médico que vai para um parto normal. Só que esse médico, ele vai ficar 18 horas, 10 horas num parto normal. Numa cesariana, ele não fica 50 minutos. Então, também tem isso. Tudo desfavorece o parto. Então, os bons médicos vão se comprometer tudo na lógica hospitalar da linha de produção. Da linha de produção, exatamente. Tudo desfavorece nessa lógica.
Os bons médicos vão ou dizer, tá tudo apto, vai lá, eu confio em você, mas eu não estou presente porque eu não ganho bem para isso. Meu primeiro médico disse isso, ó, tá tudo bem para você ter parto normal, agora eu não vou. Me perdoa, mas eu não vendo esse tipo de participação porque me pagam muito pouco e eu trabalho muito. Então, eu não estou disponível. Foi o que o nosso obstetra da nossa primeira filha, né, que acompanhou a gestação, ele nos comentou isso, né? Foi lá que a gente ligou o alerta, assim, de que ele disse, olha, né, assim, eu estive acompanhando vocês até esse momento. Na hora H do parto, eu não vou estar lá. E tudo bem, na minha opinião, porque ele foi muito real. Ele falou, você que faz tudo. Vai lá que só para uma emergência, quem tiver ali para conter a emergência vai dar conta. Agora, se você fosse uma cesariana, eu estou aqui disponível porque a gente já construiu uma relação. Ponto, né? Então, tem médicos sim, inclusive tem equipes, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades maiores já tem há pelo menos uma década equipes hospitalares destinadas ao parto humanizado, onde a mulher é protagonista e todo mundo é ajudante de forma igualitária, né? E mais tem lugares de equipes de parto domiciliares. Na cidade onde nós estamos, Joinville, nós temos 2 equipes de parto domiciliares, mas sempre sem médicos. E temos enfermeiras obstétricas atuando também na recepção das crianças. Então, o parto ele é tão seguro quando vem bem durante toda a gestação, que é autorizado no Brasil o parto com parteira, né? Então, e mesmo nas grandes cidades. Então, a mulher tem o direito de escolher essa oportunidade. São várias de como ela quer que nasça, né? E eu acho que é só legal, então, abrir um parênteses aqui, puxando o gancho que a Aline trouxe, de esclarecer, né? Quando as pessoas muitas vezes conhecem ou já ouviram falar da doula, confundem com parteira. Então assim, a Aline é doula, mas tu faz o parto, tu vai em casa, na casa das pessoas e é parteira, estilo antigo. Não, gente, a doula não é a parteira, né? Já foi bem o que a Aline explicou. É um trabalho de acompanhamento desta mãe que está, né, se capacitando, se autorizando a assumir a função que é dela, que é do seu protagonismo de mãe, né? Então é um trabalho de resgate e sustento emocional, muito mais do que, né, estar ali na hora do parto, assim, né, operando ali no... É uma crença que a gente tem que desconstruir social, é que alguém faz o parto que não seja a mãe. Então, assim, tirar isso. Ah, você faz o parto? Não, quem faz o parto é a mulher. Eu sempre faço questão de falar isso para as pessoas. Às vezes me marcam, né? Gratidão, Aline, por fazer o meu parto. Deus o livre, não entendeu nada. Quem faz o parto é a mulher, eu tô ali como uma ajudante. Os médicos estão como ajudantes. Então, como eu disse, existe uma série de desconstruções do machismo interno, de validação interna, de validação do próprio corpo, para se validar a parir, né? E os bons médicos, como era a sua pergunta, André, eles entendem, compreendem isso e favorecem. Hoje a gente tem os médicos mais novos já entendendo, aprendendo isso na faculdade, mas ainda tem muita formação nesse modelo antigo, onde os médicos foram validados socialmente como detentores do conhecimento. Então, muitas vezes eles vão para o parto com esse protagonismo. Eu fiz o parto, olha aqui a foto, olha aqui eu que fiz. E isso ainda vai ser um tempinho aí para a gente desconstruir de vez, né? A gente falou até agora muitos benefícios e muitas vantagens para a mãe neste processo de parto humanizado. Mas provavelmente as mães que não conhecem vão estar se perguntando isso agora, assim como eu estou me perguntando. Quais são os benefícios disso para o bebê? Então, né? Na verdade, tudo que tem a ver com a mãe tem a ver com o bebê diretamente, né? É a mãe que sustenta a criança dentro do próprio corpo, é a mãe que orienta as emoções desde a barriga, é a mãe que fortalece as vitaminas, os sais minerais e que ajuda a construir fígado, baço, o corpo da criança, né? Então, a primeira questão é uma questão emocional mesmo, uma mulher que compreende o papel dela, que é muito maior do que só carregar a criança na barriga. Ela é uma mulher muito mais segura, muito mais feliz, muito mais confiante. O segundo ponto, né, de benefício para a saúde da criança, né?
durante todo o trabalho de parto, existem vários hormônios que vão favorecer o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento da imunologia da criança. Então, uma criança que passa pelo canal vaginal, ela vai recebendo vários hormônios que vão favorecer a sua respiração. A gente tem um apelo hoje, né? Assim, uma grande quantidade de pessoas que têm rinite, sinusite, e também somos frutos de nascimentos cesarianos, assim, que viraram padaria, né? Todo mundo era bonito parir de cesariana, era questão de riqueza, de valor social, ter uma cesariana. Passou a se desconstruir o parto normal, né? Se analisou o parto normal, dizendo que era intenso demais, sofrido demais. E aí nós temos uma grande quantidade de pessoas que nasceram de cesariana, que tem um monte de rinite, que tem um monte de alergia. Porque durante todo o trabalho de parto, você vai recebendo toda uma cascata de hormônios que vão limpar o canal da respiração, que vão trazer uma imunidade, que vai ensinar, né? Vai massagear o pulmão, vai massagear o corpo todo. Então, nascer através do parto normal é extremamente saudável, prazeroso e formador de toda uma primeira imunologia, sistema sensorial, neurológico, que vai fazer a diferença durante toda a vida daquela criança, né? Bom, então até agora a gente estava conversando sobre todo aquele período do maternar que envolve o pré-parto, a preparação, essas decisões, a capacitação da mulher, a formação da mulher, primeiramente como mulher e logo em seguida na sua função de mãe, né, na preparação para o maternar. Mas aí tudo isso culmina no momento do parto. E aí o parto acontece, seja natural, seja cesariana, passa alguns dias e a mulher sai com um bebê no colo e volta para casa. E aí ela se vê mãe, né? E aí um Deus nos acuda. Quer ela esteja preparada para isso ou não, o bebê tá ali pedindo colo, pedindo comida, pedindo carinho, né? E acolhimento. E então eu queria perguntar para a Aline, assim, quais são os desafios desse período depois, na volta para casa? Porque muito se fala sobre o parto, sobre as decisões que antecedem o parto, que preparam, né? E a gente mesmo sentiu, né? Na primeira vez a gente sentiu com mais amparo, na segunda a gente já percebeu, embora estivesse mais preparado, percebeu que de fato é assim, né? Existe menos literatura, menos informação, menos preparação, menos acompanhamento para o dia depois, para esse momento do retorno para casa com o bebê. Como é que é isso? Como é que é assim, o que é importante a gente falar sobre esse, né, da esterogestação do bebê? Até que ponto, né, assim, a gestação continua mesmo depois do parto? O que tu comenta pra gente, Aline, sobre esses dias do depois? Como já foi dito aqui, o processo de se tornar mãe, ele passa antes por reconhecer mulher, né? Então, quando a gente consegue tirar a mulher da infantilização do que é ser mãe, quando a gente consegue colocar a mulher dentro do tal protagonismo, ela entende que toda vez que ela conhece a si mesma, que ela se observa, que ela entende, né, quem ela é, que ela tenta correr atrás desse autoconhecimento, ela está se construindo. Então, o maternar também vai ser essa construção que exige dedicação, paciência, observação. Então, por isso que o tornar-se mãe envolve antes de tornar-se mulher, né? Talvez, não sei se antes ou depois, porque a gente está descobrindo a velocidade, tá descobrindo como troca a roda com o carro em movimento, né? Então a gente, pelo acesso à informação, as mulheres estão percebendo seus lugares, se dando voz, dando lugar com a vida em movimento, né? Então, geralmente eu digo que o parto e o nascimento são os vários convites de autoconhecimento, de estar no aqui e agora, de deixar de ser zumbi na vida, né? Quando a criança chega, que a mulher precisa, né? Que ela se sente assim
emergencialmente, né, cuidando de outra vida, a não ser a dela mesma, parece que ela tem um estalo, assim, de que talvez tem que saber mais coisas do que sabe até aquele momento para que consiga cuidar melhor dos filhos, né? Então, quando o bebê chega, vai ser todo uma continuidade de autoconhecimento, né? De observar aquele ser, de observar como é que ele se comporta, quais são as necessidades deles. Então, a gente tem ali algumas prerrogativas, né, do que, como o Fábio falou, que é a esterogestação, que é a continuidade do desenvolvimento do bebê fora da barriga, e necessita, ao contrário do que se falava antigamente, de muito colo, de muito afeto, de muito amor, de muito carinho. Antigamente a gente tinha essa ideia de que o indivíduo, né, a criança não era um indivíduo, né, era uma coisa que você não podia dar manha, porque senão não tinha barda, né, e a gente, com a ciência, né, comprovando como é que se processa o cérebro, como é que se processa as emoções, a gente consegue perceber que, na verdade, quanto mais afeto, quanto mais acolhimento, quanto mais carinho, mais facilmente a gente vai passando pelos desafios da vida, né? Então, a mulher, quando chega com o bebê em casa, vai dar continuidade a esse processo de amor e de paciência, assim como foi no parto, agora numa nova fase, né? Porque a amamentação no Brasil, ela é um processo onde, se os partos, né, estão lá em 60% de cesarianas, a amamentação está em 50% de mulheres que conseguem amamentar. Tudo isso devido a desconhecimento, a não ser incentivada, a não ter rede de apoio, né? Continua a rede de apoio sendo muito importante. Se no parto é importante médico, doula, enfermeira, para a mulher confiar que ela é capaz de parir, na amamentação ainda mais, porque todos os personagens da rotina da mulher precisam ajudá-la na confiança que ela é capaz de amamentar, que ela é capaz de orientar e que todo mundo é responsável junto com ela pela vida da criança. Que na nossa sociedade colocam tudo em cima da mulher e essa mãe tem que ser super, né? A tal heroína. Eu acho que agora tu falou tudo, né, Aline? Porque me parece, assim, ter um componente de fantasia muito importante, muito relevante nesse momento, que precisa ser desconstruído, porque o bebê é real, a maternagem é real, né? E aí, assim, muitas vezes parece que a mulher volta para casa com aquela ideia construída no filme, na cultura pop, seja lá onde for, nas histórias de mãe, que são sempre enviesadas, né? Nunca contam todos os detalhes sórdidos, né? Dos cocôs de madrugada, troca de fralda, mas assim, do que uma mãe deveria ser e de como o bebezinho deveria ser e se comportar e como deveria ser um vínculo imediato de amor à primeira vista entre a mãe e o bebê, né? E toda essa fantasia do que esses primeiros dias deveriam ser, ela cai por terra quando a mulher chega em casa com o bebê, com a família, né, se tudo dá certo, que ela está acompanhada por uma rede de apoio, pelo pai, pelos familiares mais próximos, e ali as coisas se organizam de uma outra lógica, né? A realidade é a realidade, né, minha gente? Então, a realidade não é essa coisa margarina, fantasiosa, da mãe do castelo, com os filhinhos perfeitos, que não choram, que se comunicam, né? Então, quando a mãe chega em casa, o bebê se comunica. E a forma dele se comunicar é através do choro. E ela já está exausta de um trabalho de parto, ela está insegura, porque muitas vezes é a primeira vez que lida com esse processo. E tem um monte de gente dizendo que isso é natural, a mãe dá conta. Colo de mãe é uma coisa incrível. Colo de mãe é tudo, amor de mãe é tudo. E ela tá lá, enlouquecida, muitas vezes nem amando ainda essa criança, porque o amor também é um processo de construção. Então tem várias mulheres que eu atendo no puerpério, desesperadas porque não amam aquela criança, e tinham fantasiado que quando visse a criança ia ser um amor arrebatador. Pode ser, pode não ser. E quando não é? O que a gente faz com isso? O amor é o de menos? Porque o amor também envolve cuidado, né? A mãe tá lá dando o seu melhor, o pai tá dando o seu melhor. Então, de novo, a gente vai voltar no problema estrutural, né? A mulher... Foi dada à mulher, em algum momento da história, um único lugar onde ela era reconhecida, que era no maternar. E aí, nós pegamos, né? As nossas ancestrais pegaram esse lugar de mãe com unhas e dentes e falaram assim, aqui eu mando.
E nesse lugar que eu mando, ninguém pode me ajudar, porque aqui é o único lugar que eu tenho voz, é o único lugar que eu tenho lugar na sociedade, é o único lugar que eu sou ouvida, né? E aí, para os outros, se criou, né, aquela mulher perfeita, porque na minha família, nos meus filhos, ninguém fala mal. Eu dou o meu melhor aqui, eu faço tudo, eles são perfeitinhos. Olha aqui, falar dos filhos, ter algum problema com a criança, enfim, era complicado, e até hoje é complicado, porque diz muito do julgamento, tá? Aquela mãe não tá cuidando direito, aquela mãe não sabe, porque é isso. Antigamente, como a mulher tinha esse espaço, ela defendeu com unhas e dentes fazer isso sozinha, e até hoje tá no nosso imaginário que a gente é menos mulher se não sabe o que tá acontecendo com o filho. E no momento em que falha como mãe, né, mostra sua vulnerabilidade como mãe, meu Deus, não sobra nada então, porque não sobra nada. Se eu não sou essa super mulher aí, o que é ser mãe? Se eu não sou essa que sabe tudo. Então, o se tornar mãe envolve amadurecer, perder a infantilidade, desconstruir essa questão de achar, né, que sabe de tudo, que vai saber de tudo, e compreender que somos seres em constante crescimento. Nós vamos aprender o que é ser mãe todo dia, a cada fralda, a cada choro, a cada desafio, e que, acima de tudo, não cabe só a nós essa responsabilidade. Ao contrário, toda criança que nasce é responsabilidade de toda uma sociedade. A mãe é só um dos papéis dentro disso. E cabe a nós cada vez mais, e por isso também dá visibilidade no Dia das Mães, as necessidades maternas, porque muitas mães, quando o bebê chega em casa, elas estão lá com as crianças dia e noite, amamenta, troca a fralda, não lembra de tomar banho, não consegue nem comer direito, e vai entrando num processo de vazio, de ficar aleijada do resto da sociedade. O companheiro ainda sai, vai para o trabalho, conversa com as pessoas, volta para casa ver uma série, e a mulher tá lá, trabalhando, não para, porque meu companheiro trabalha fora, eu tenho licença maternidade, eu não posso acordar ele porque ele vai trabalhar no outro dia. Meu Deus, e você você já trabalhou o dia inteiro, né, acolhendo essa criança, dando mamar, essa é a responsabilidade do seu companheiro também, de todo mundo, é da mãe, é da avó, é do vizinho. A criança e a mãe são responsabilidade de todo mundo, porque nós somos o canal da chegada das crianças, mas quem cuida não é só a mãe não, todo mundo tem que cuidar da mãe e da criança. Inclusive, uma das lutas, né, por políticas públicas de garantia de direitos das mães é por mais creches, mais instituições, né, de qualidade, lugares de, sabe? Antes disso, por mais tempo em casa com os filhos, né? A gente mal consegue amamentar, já tem que voltar para o trabalho. Segunda coisa, licença estendida também para o companheiro. Pro companheiro. Terceira coisa, a possibilidade de que, depois da licença estendida, e se eu quiser voltar a trabalhar, o meu companheiro fica cuidando das crianças. Então, a possibilidade de o homem ficar em casa cuidando das crianças, caso na nossa rotina, da minha família, cada família pode escolher a sua, quem queira voltar para o trabalho, seja eu, né? Seja a mulher. Então, tem esses 3 contextos muito importantes de serem cada vez mais discutidos, dialogados e facilitados nas leis, para que as mulheres vão tendo cada vez mais autonomia e que a maternidade não seja uma não obrigatória. Exatamente. Então tá, muito bom. Queres falar mais alguma coisa, Fábio? Não, acho que estou bem contemplado aqui. Não vou fazer interrupting. E Ali, queres deixar os teus contatos? Tu tem um podcast também? Fala pra gente um pouquinho do teu podcast aí, pra quem tá ouvindo te acompanhar lá também. Então eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, trazendo, né, consciência dessa importância da mulher antes mesmo de se tornar mãe, de se autoconhecer, de se fortalecer, de ir diluindo dentro de nós, né, os aspectos do machismo. E é muito, muito, extremamente importante que mesmo quem não tenha filhos tenha acesso a essas reflexões para poder se colocar como responsável, né? Responsável por cuidar da mãe, responsável por cuidar da criança, porque uma sociedade verdadeiramente igualitária, em equidade, na verdade, vai estar todo mundo disponível
para cuidar da criança, para que a mãe possa fazer as escolhas dela e continue autônoma, escolhendo os melhores caminhos para si mesma, né? Então, agradeço pelo canal, pela oportunidade aqui. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, no Instagram, @AlineMelo, terapeuta, no Spotify, Feminino Livre. Vamos embora, homens e mulheres, nos reconstruir para que o feminino de homens e mulheres esteja livre verdadeiramente. E a gente gostaria também de deixar o nosso agradecimento especial, né, para a Aline, para minha companheira amada, que esteve aqui hoje com a gente, com criança no colo. Só quem está nos bastidores aqui sabe como é ser mãe e defender a bandeira da maternidade, sendo mãe na vida real, né? Então, obrigado por disponibilizar esse tempo, né, Aline? E estamos juntos. Legal. Esse papo foi bem enriquecedor para mim, eu que não tive oportunidade de ser pai ainda. É um mundo meio distante para mim, assim, do meu dia a dia, do meu convívio. Mas é muito interessante também me aprofundar e estudar um pouquinho sobre isso. Então foi um papo muito legal. Te convidando aí para olhar para as mulheres ao seu redor, quem está gestando e tudo mais, e tu também aí como amigo. Com certeza. Oferecer aí um marmitex, um bolinho, você quer ficar com as crianças. Precisa mais disso, sabe? Vamos lá, vamos junto, aprender e fazer, vamos praticar. Essas formas bem práticas, assim, de apoiar, de amparar, né, as mães que estão aí naquele caos do puerpério, sabe? Convidar para passar uma vassoura na tua casa. Lavar uma louça. A mãe que acabou de receber um bebê, ela não quer visita. Né? Ela não quer ajuda. Ela não quer ter que fazer sala. Ela tá ali ocupada com aquela criança. Ela não quer ter que botar a criança de lado. Ou ter que empetecar toda, embonecar a criança para fazer sala para visita, né? O que ela precisa é de mão na massa. Passa uma vassoura, lava uma louça, faz um bolinho, né? Faz um café. Faz uma massagem nos pés, leva um presente para a mãe. Eu não sou pai, mas tem um bebezinho vindo na família, né? Minha irmã tá grávida aí já, caminhando uma sobrinha. Eu vou exercitar com ela. Então vamos lá, um beijo a todos e vamos crescer juntos. Maravilha. Você nos acompanha lá no Instagram, pelo nosso Instagram é @mundointernopodcast. O meu Instagram, pessoal, é @souandrévieira. E Fábio? O meu pessoal é @FábioHMVogu. Nos acompanhe lá, deixe seus comentários e a gente se vê na próxima. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.